Então, eu queria convidar a doutora Lívia para fazer a segunda apresentação, o lado social da nutrição. Por favor. Bom dia a todos. É um imenso prazer estar hoje aqui participando desse 8º Congresso da IUS Brasil. Eu gostaria de começar agradecendo muito o convite da organização para participar do evento e dizer que fico contente com essa tentativa e abordagem de aproximar a ciência da nutrição das ciências sociais, e particularmente da antropologia, da onde eu venho. Eu acho que nutrição e antropologia partem de pontos distintos sobre alimentação, embora não antagônicos. A nutrição ela se ocupa da alimentação e dos seus efeitos na reprodução física das sociedades. A antropologia ela se ocupa da alimentação a partir de como nós, humanos, nos reproduzimos socialmente através da alimentação. Então, são pontos de vista distintos, porém convergentes, que eu acho que se tornam muito mais importantes de se ampliar esse diálogo no momento atual, onde parece que o mundo inteiro está sofrendo de uma obsessão de ortodoxia, de comer correto. E mesmo que os ensinamentos nutricionais corretos, nós temos que entender como eles são apropriados socialmente, e seja esse correto o que ele for, porque eles variam, eles têm uma grande gama de variação, como eles são apropriados socialmente pelos diferentes grupos sociais. A partir desse tema, eu intitulei a minha intervenção hoje aqui, porque comemos da forma como fazemos. Certamente, eu coloquei isso na forma de uma pergunta. Uma pretensão minha, porque eu não tenho uma resposta clara, direta sobre isso, mas é apenas um teaser para eu colocar os pontos de vista de como a antropologia explica parcialmente essa questão. E, então, eu dividi a minha em duas partes. A primeira, eu vou falar da dimensão simbólica e cultural da alimentação, como ela ocorre, vamos dizer assim, os princípios estruturais nas diferentes sociedades. E, na segunda parte, eu vou me preocupar em trabalhar essa questão do ponto de vista da sociedade contemporânea. É o de baixo? Tá. Bom, a antropologia parte do ponto de vista de que os hábitos alimentares são socialmente construídos. O que se quer dizer com isso? É que eles não são determinados biologicamente, não há nenhum gene que nos dirige especificamente para um determinado alimento, nem são determinados ambientalmente, mas eles são consequências de um processo histórico. São escolhas feitas ao longo de um período, mediante um conjunto de restrições. Como diria um antropólogo famoso até fora da antropologia, Lévi-Strauss, ele diria a partir das sugestões da natureza. Mas vocês dirão, bom, mas se são construídos socialmente, aonde fica a parte ambiental e a parte biológica? Certamente, nós não podemos comer aquilo que não existe no nosso ambiente, embora isso até nem seja muito verdade, porque a história da alimentação demonstra como as sociedades se empenharam em buscar alimentos fora do seu nicho ecológico. Aliás, a descoberta do Brasil é, em uma das suas versões, uma consequência da busca
né, de alimentos e de temperos fora daquele que existia no ambiente europeu daquela época. Por outro lado, todo nicho ecológico, ele, de certa forma, ele oferece opções nutricionais, embora nós tenhamos que atender um mínimo do ponto de vista nutricional, como foi claramente demonstrado anteriormente, para nos reproduzirmos fisicamente. E aí, se é saudável ou não é uma outra discussão, mas temos que nos reproduzir fisicamente. Nós não temos que necessariamente extrair carboidrato, proteína, açúcares de uma mesma e única fonte. Então, aquela proteína que se escolhe, ela pode ser tanto a galinha como o porco, né? O carboidrato pode ser a batata inglesa ou a batata doce, que agora está na moda, passou a ser classificada como carboidrato bom, né? E a batata inglesa carboidrato ruim, porque os alimentos não são neutros, eles são sistematicamente hierarquizados do ponto de vista social e moral, né? Mas também poderíamos comer gafanhotos, larvas, né? Alguma série de coisas que, para nós, na nossa sociedade, se apresentam como absolutamente repulsivos. Mas a questão é como que nós escolhemos, como transformamos itens alimentares em algumas coisas comestíveis e outras não comestíveis, né? Essa, certamente, o que torna um alimento, um item alimentar comestível e outro não comestível, é uma longa discussão do ponto de vista antropológico, né? Eles variam desde visões mais materialistas até mais culturalistas. Os materialistas dizeriam que há uma análise de custo e benefício daquilo que traz maiores benefícios nutricionais, e os culturalistas diriam que os alimentos não são bons para comer, mas são bons para pensar, ou seja, eles nos ajudam, né, a organizar o mundo do ponto de vista simbólico e cultural. Mas a questão talvez seja menos, né, dizer quais são essas opções, na medida que algumas teorias são muito boas para explicar a origem de por que alguma coisa se tornou comestível, né, e outra não, e outras teorias são boas, não explicam a origem, mas explicam por que determinados elementos se mantêm comestíveis ao longo de tanto tempo. Mas essa questão talvez seja menos importante. A mais importante talvez seja o que significa um item comestível, né, para uma determinada sociedade. E ser comestível, do ponto de vista sociológico, é aquilo que uma sociedade, né, designa como ser bom de ser comido pelas pessoas daquele grupo. É aquilo que é digno de ser comido pelas pessoas daquele grupo. Isso, necessariamente, não tem nada a ver com a capacidade nutricional daquele item alimentar, nem com a sua capacidade de ser boa ou ruim para o organismo humano. Tem a ver, né, com essa dimensão da sociedade achá-lo adequado de ser ingerido por aquela população. Tudo aquilo fora desse sistema de classificação é visto como lixo, como rejeito, né, como repulsivo. Nós pensamos em carne de uma maneira muito específica, carne vermelha, carne branca, carne etc. E a maioria das mulheres aqui jamais pensariam, né, em comer baratas fritas, como é oferecido na feira ao norte da Tailândia, de Chiang Mai, onde aquilo é um acepip dos mais, né, apreciados. Eu não acredito que aqui, por maior que fosse, né, a audácia gustativa das pessoas, nós nos enveredássemos por esse caminho, né? Mas o importante dessa definição de comestibilidade ou não comestibilidade é que ela molda tão forte, né, nos molda tão fortemente, que ela nos leva até ao limite da nossa viabilidade como seres humanos. Eu vou lembrar um incidente para vocês, que foi aquele acidente bastante comum, né, todo mundo já ouviu falar, daqueles jovens que caíram no avião, né, no Chile e ficaram, depois de 2 meses, sem ainda serem descobertos pelas equipes de busca.
e ficaram no limiar da sobrevivência e tinham que enfrentar a questão: ou comeriam, né, as pessoas mortas ou morreriam. Algumas pessoas optaram por não infringir o maior tabu, pelo menos da sociedade ocidental, que é a ingestão do seu semelhante. Não que não tenha ocorrido isso em várias outras circunstâncias e que seja ritualmente, ou foi ritualmente, prática de algumas outras sociedades. Mas o fato é que, para nós, talvez esse seja o maior tabu alimentar. Qual foi a opção daqueles que optaram pela vida? Comer as pessoas mortas, e aqueles que optaram, né, por não infringir esse tabu, morreram. Mas o importante desse exemplo é que aqueles que optaram por comer, né, os cadáveres existentes ali, eles não o fizeram aleatoriamente, eles não saíram abocanhando naquela sofreguidão da sobrevivência, pernas, coxas, braços, de forma nenhuma. Eles estabeleceram regras, né, estabeleceram formas de como aquelas pessoas seriam ingeridas. Né? Não se comeriam certas partes do corpo, não se comeriam, por exemplo, né, os parentes das pessoas mortas, das pessoas vivas, né? E alguém teve, talvez, a piada naquele momento, não sei se isso é lenda, não, mas vale a pena contar, que eles sugeriam que começassem pelo piloto, porque, afinal de contas, tinha sido o piloto que tinha os deixado naquela situação. Né? Talvez isso seja uma dessas lendas urbanas da internet, mas vale a pena pensar sobre ela. Né? Então, as sociedades, né, não só essa noção de comestibilidade nos leva aos limites da sobrevivência, mas as sociedades também variam pelo seu grau de comestibilidade, né, o quanto elas, né, admitem de coisas comestíveis no interior da sua dieta. Por exemplo, é bom uma comparação, aliás, a comparação, né, é fundamental para o antropólogo, porque aí é que ele toma, né, a noção dos parâmetros, né, da variabilidade humana, é a comparação entre Brasil e China. Né? Nós achamos, talvez, que tenhamos um grande espectro de coisas de comestibilidade, mas, certamente, comparado aos chineses, nós comemos muito pouco. Os chineses são conhecidos por comerem absolutamente tudo, de barbatanas, de tubarões, a testículos de animais e a sopa de ninhos de andorinha. Né? Nós, brasileiros, temos o hábito de, quando chegamos da feira, pegamos o repolho e jogamos metade das folhas fora, porque nosso sistema alimentar, como nosso sistema de higiene doméstica, ele é estruturado pela noção de poluição, de contatos de coisas de natureza antagônicas ou diferentes, torna aquilo poluível. Por isso que as mulheres brasileiras, elas separam 1000 roupas para lavar na máquina, né? Roupa de criança, roupa de casa, roupa de cama, né? Algumas roupas não saem do boxe, né? Roupas femininas íntimas não saem do boxe, as roupas masculinas vão. Ou seja, o encontro de elementos de natureza diferente tornam essas coisas poluídas ou poluentes. Portanto, nós, né, não as misturamos. O mesmo ocorre com a alimentação. Nós limpamos o repolho porque tocou na mão do feirante, ou foi sujo porque manuseamos dinheiro, jogamos as cascas fora. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu fiquei chocado quando eu cheguei lá e vi que as pessoas comiam batata com casca. Eu tinha 18 anos e, na minha casa, eu nunca tinha visto na mesa uma batata com casca. Achei que, inicialmente, era uma coisa pragmática. Bom, vamos limpar aqui e comer assim mesmo, mas depois vi que eram outras dimensões e tive uma melhor compreensão do que acontecia conosco. Hoje em dia, isso está mudando. Né? Há toda uma filosofia de aproveitar, e nós vamos falar nisso daqui a pouco, o que existe. Mas, enquanto que o Brasil come, sua comestibilidade é menor e a da China é muito grande, eu vou contar uma piada que os vietnamitas me contaram quando eu estive lá. Essa famosa comestibilidade chinesa fazia sugerir os vietnamitas a dizerem: olha, sabe como acabar com os americanos? Apresentam eles aos chineses, que em pouco tempo eles vão ser, né, devorados, cobrados. Né? Isso nos leva a uma distinção entre alimento e comida. Né?
e que é uma distinção fundamental para os antropólogos. Nem tudo que é alimento é comida, né? Embora, e nem tudo que é comida é alimento no sentido da nutrição contemporânea, né? Então, isso é uma distinção importante que nós, inclusive, quando estamos trabalhando em processos de mudança alimentar, devemos ter atenção, né? Nós, mesmo sabendo tudo que hoje sabemos sobre nutrição, nós não mudamos a nossa forma, né, de nos alimentar. A Adele Davis, que era uma nutricionista e orientou muitos pediatras nos Estados Unidos no século XX, no início do século XX, eu ainda não me habituei que penso século passado, século XIX, mas, na verdade, é o século XX, ela tinha uma peculiar forma, né, de explicar a invasão da França pelos alemães, né, nas 2 vezes que a França perdeu dos alemães nas 2 guerras, e ela baseava a sua explicação em questões nutricionais. Ela dizia, olha, os franceses comem pão branco, café preto e vinho tinto, nenhum valor nutricional. Os alemães tomam pão preto e cerveja, todos os valores nutricionais. Nem por isso os franceses alteraram a sua forma, né, de comer. Bom, isso nos leva a uma questão fundamental, né? Se a comestibilidade é, de certa forma, uma escolha, entre aspas, arbitrária, né, que as sociedades fazem, ela é específica e particular. Então, nós aprendemos a comer. Isso significa que nós nunca comemos genericamente, embora nós nos refiramos a comer de uma forma genérica, mas sempre comermos de forma específica e particular. Nós não comemos banana com casca, sem casca, em rodelinha, com aveia, leite condensado. Nós não comemos carne genericamente. Nós comemos carne de boi, de vaca, né, de galinha, porco, tiramos proteínas de diferentes itens alimentares, né? E, mais ainda, desde que nós nascemos, nós começamos a aprender a comer. E, embora, até muito recentemente, os hábitos alimentares eram considerados dos domínios sociais, aqueles que se alteravam mais lentamente, eu diria que hoje isso não é mais verdade. Nós devemos olhar, né, a dinâmica de transformação dos hábitos alimentares hoje de uma forma diferente. Mesmo assim, né, eles nunca foram hábitos estáticos. Nós começamos a aprender a comer do momento que a gente nasce e vamos aprendendo até o final da nossa vida. E nossa geração, né, ou das pessoas que estão aqui na sala, porque tem várias gerações aqui na sala, nós estamos passando por um retreinamento, né, do que sejam os bons hábitos alimentares. Mesmo, né, o único alimento universal, que é o leite materno, ele também é ingerido de forma bastante diferenciada em diferentes sociedades. O tempo de lactação varia muito. No Brasil, vamos dizer assim, se não mudou de ontem para hoje, era de 6 a 8 meses, né? Mas tem países na Europa Oriental que as crianças mamam no seio da mãe até 2, 3 anos. E a cena de ver uma criança de 2, 3 anos em pé mamando no seio da mãe nos é absolutamente estranha ou desagradável. Nós não admitimos um tempo de lactação tamanha. Nós, antigamente, no tempo que eu tive filhos, dava-se água para a criança e chazinho de erva doce. Hoje em dia, não se dá nada, a não ser o leite materno, né? Então, essa variação, nós aprendemos a comer de acordo com a idade, com o nosso sexo, de acordo com a nossa posição social, de acordo com a nossa situação econômica, né? E, acima de tudo, essas questões moldam o nosso comportamento em relação à alimentação, né? Comer é uma atividade essencialmente cultural, embora alimentar-se possa ser uma atividade nutricional, né? E se comer é cultural, né, antes de tudo, ela é uma atividade social.
a forma como nós comemos, ela também é uma forma que não é aleatória. Não basta nós identificarmos a comestibilidade e saber que esses itens vão ser consumidos. Ao contrário, eles são consumidos de acordo com uma gramática social. Da mesma forma como a gramática tem sujeito, verbo e predicado, né, a forma como nós ingerimos os alimentos também obedece a uma gramática. Nós não comemos qualquer coisa de qualquer maneira, na companhia de qualquer pessoa, né, a qualquer hora. Tem itens alimentares que são ingeridos predominantemente sozinhos. Por exemplo, nós, no momento de lanche, lanchinho, etc., nós tomamos iogurte, é um item que, estatisticamente, as pessoas ingerem sós. Por outro lado, café da manhã, né, é um item que, embora as pessoas reconheçam a importância nutricional do café da manhã, não é necessariamente para a sociedade brasileira a alimentação que oferece maior substância. Se nós formos fazer uma avaliação de nutricional, ela obedece a critérios bastante diferentes. A alimentação de maior substância é o almoço, e é aquela alimentação que as pessoas dizem que põe de pé, né? Que é o contrário, por exemplo, em outras sociedades. Morando anos nos Estados Unidos, as pessoas comiam sanduíche no almoço. Nós enfatizamos culturalmente que sanduíche não é almoço. Quando você pergunta se almoçou, não, comi no McDonald's. Essa resposta é sintomática, né? Embora eu tenha, entre aspas, me alimentado ou não, e aí vai ser uma disputa grande, né? O fato é que eu reconheço que ter almoçado não significa ingerir um sanduíche, mas comer comida de panela, comida de gordura, via de regra, na sociedade brasileira, 2 vezes ao dia. Nós comemos comida de panela 2 vezes ao dia. Outras sociedades se limitam a fazê-lo preferencialmente à noite. Por outro lado, a ordem como nós combinamos os alimentos, né, e a ordem como nós ingerimos os alimentos também é bastante diferenciada, né? Por exemplo, as nossas combinações, o Brasil apresenta combinações bastante estranhas, num certo sentido, que nós temos banhos de carboidrato, né? No Nordeste é comum se comer arroz, feijão, farofa e macarrão, né? O que não obedece a nenhum critério nutricional. Mas vai você explicar isso e vai você propor isso, né? Existe uma lógica de combinação. Nós, no Sul, não gostamos de arroz, feijão e peixe. Não é uma combinação que nos atrai, mas é extremamente comum na região amazônica, você comer arroz, feijão e peixe. Nós também não ingerimos, como na Europa, os alimentos sequencialmente. Muito menos dentro da lógica italiana e dentro da lógica francesa, eles não são ingeridos juntos, ao contrário, sequencialmente. Os franceses vão, ou até iam, né? Afinal de contas, a lógica pragmática está dominando, né, os hábitos alimentares. Eles chegavam ao ponto de tirar da mesa a travessa do item anterior, para que, sobre a mesa, não restasse nenhum contato com aquilo que você tinha comido ou outro. Nós, brasileiros, comemos juntos, mas separados. E essa forma de comer faz o sucesso, né, dos restaurantes aquilo, né, porque nós não obedecemos nenhum critério, né, de origem histórica para nos alimentarmos. Nós comemos sushi, sashimi, arroz, feijão, né, lasanha, tudo no mesmo prato, e a única regra que não pode ser infringida é você fazer isso no prato, né, misturar tudo. Você pode misturar na boca. Eu posso ter achado a combinação de sushi e sashimi fantástico com lasanha, né? Afinal de contas, é uma experiência gustativa única, que causa espécie, por exemplo, quando você tem, né, um europeu que vê naquilo uma corrupção gastronômica, né? Como entender toda essa mistura desabrida e desavergonhada de tradições, né, alimentares. Mas é isso que nós fazemos, né? Nós misturamos
comemos juntos, mas separados. Mas eu posso fazer isso no prato desde o momento que seja um mexidinho paulista, que eu como às 4h da manhã. Quando eu chego em casa, peguei o resto da feijoada, todo mundo saiu para a balada, bebeu muito, e aí, quando chega em casa, precisa de um reforço, né? Então, eu posso, aí sim, sem quebrar as regras da etiqueta, eu mexer, né, todos os ingredientes juntos. Comida oficialmente misturada no Brasil, só alguns itens regionais, né? Arroz de carreteiro, porque, via de regra, ela é misturada, mas única e exclusivamente na boca. Essa gramática social da alimentação, que é absolutamente naturalizada, e nós não pensamos isso, mas deveríamos pensar, porque na infração dessa gramática está, muitas vezes, o fracasso de certos regimes e de certas dietas, porque essa gramática ela está ancorada num princípio fundamental da alimentação no Brasil, que é a sociabilidade. E o Brasil lida, e tem lidado muito bem até hoje, com a sociabilidade, apesar de toda a fragmentação alimentar que hoje todo mundo enfrenta. Então, o quilo é uma demonstração disso. A ressignificação que as churrascarias se impuseram, né, para atender a teus gostos familiares. Então, elas hoje têm não só buffet de saladas, de massas e de comida japonesa, para atender o gosto das mulheres, né, as diferentes perspectivas alimentares e dieta, e continuam tendo, né, a carne e o carboidrato à vontade, né, para aqueles que o desejam e que procuram a churrascaria por esse motivo. Então, a noção dessa gramática social é importante. Uma simples pergunta: o que eu tenho hoje para o jantar? Conforme a resposta, eu sei quem vai estar na mesa. Se alguém me diz, olha, é arroz, feijão, croquete, salada, eu já sei, nossa, é segunda-feira, porque a carne assada com nhoque que sobrou veio para a mesa hoje à noite. Mas, se alguém me responde, olha, eu vou ter um rosbife enrolado em bacon, servido com purê de maçã, estou errando a combinação, purê de maçã é com um lombinho de porco, né? Mas com um molho gravy ou coisas semelhantes, eu já sei que alguém mais virá para jantar, ou se aquilo é uma comida ritual que vai atender a um ritual individual ou a um ritual coletivo. Porque, quando o ritual é coletivo, a comida também ganha uma outra dimensão. A comida que nós comemos em buffet de casamento, em buffet de aniversário, de bodas de ouro, não é a mesma que se serve em casa. Ela tem uma outra proposta e uma outra dimensão. Então, a gramática, entender essa gramática, ela é absolutamente fundamental. O importante é que esses ritmos domésticos, essas lógicas domésticas, elas nos moldam, ou seja, a cultura nos molda ao ponto que nos faz desejar por alimentos, né, em determinadas horas. Eu acordo de manhã pensando naquele cheiro de café coado, né, com aquele pão francês branco. Através da comida, né, ela também nos ajuda a reproduzirmos socialmente. Nós nos reproduzimos socialmente através da comida. A comida estabelece barreiras nacionais. Eu posso, sem mencionar qualquer país, eu posso, se eu botar uma série, né, metonímica, né, de um hambúrguer, uma tábua com queijos e vinhos, botar um sauerkraut, eu posso perfeitamente, vocês podem ler identidades nacionais através daquilo. Ela estabelece fronteiras. Fronteiras imaginárias, elas são construídas através da comida. Durante toda a Idade Média, os ingleses eram considerados aquele povo que comia roast beef, e os franceses eram referidos pelos ingleses por aqueles que comiam frogs. Hoje, quando nós pensamos, né, que a indústria de pet cresce assustadoramente, né, em muitos locais da Ásia, o cachorro é uma alimentação cotidiana. Aliás, tem um belíssimo livro, Sex and Food, no período de Mao Tse-tung, onde tem a transcrição, né, de agricultores ao
em torno de uma ladeira, comentando a saudade que eles tinham, por exemplo, de uma carne de cachorro assada numa noite de frio. O quanto aquela carne era, vamos dizer assim, aconchegante, o quanto a carne era gostosa. Uma coisa que dificilmente a pessoa que tem um pet na sua casa iria admitir comer o seu cachorrinho de estimação, né, roasted na sua lareira, numa noite de frio em Campos do Jordão. Através da alimentação, nós nos constituímos como diferentes tipos de pessoa e identidade. É interessante que, quando nós pensamos no Brasil, a questão da identidade versus alimentação, nos últimos 15 anos, ela mudou assustadoramente. Porque, quer dizer, a identidade, ela, do ponto de vista social e cultural, ela tem vários processos, né? Nos Estados Unidos, entre uma geração e outra, ela se faz muito por oposição. O que meu pai consome é justamente o que eu não vou consumir. A marca que a minha mãe compra é a que eu não vou consumir, porque eu tenho uma necessidade. É imperioso uma identidade altamente diferenciada, porque é a sua impressão digital que você deve deixar no mundo. Os brasileiros não tinham essa necessidade de oposição geracional em termos alimentares. Inclusive, as identidades alimentares no seio da família eram o quê? Aquele chato de comer, que não come nada, e o que come de tudo. Hoje, não. Hoje, nós mudamos. Hoje, tem o filho vegetariano, tem a filha vegana, tem a outra que faz exercícios de musculação e, portanto, só come batata doce e peito de galinha, e tem aquele que come aquilo, que até então era o normal. Nós nos constituímos como pessoas através da alimentação e marcamos a nossa identidade. Mas o mais importante nesse processo de reprodução social da alimentação é o fato de que os alimentos não são neutros, eles obedecem, são submetidos a hierarquias morais e sociais. Há alimentos que são demonizados e que outros são transitoriamente entronizados. Tem alimentos que indicam status e alimentos que indicam perda de status. Mas, fundamentalmente, os alimentos fazem parte, de hierarquias morais. Eles não estão boiando num vácuo cultural. Muito pelo contrário, eles estão ligados a todos os princípios morais da sociedade. Haja visto hoje, por exemplo, as distinções feitas do ponto de vista moral em relação ao vegetarianismo. Peter Singer, talvez o maior campeão do advogado da fundamentação moral do vegetarianismo e do veganismo, o que ele diz? Ele afirma que, hoje, com a informação nutricional existente, é impossível uma pessoa ser carnívora, e que, portanto, ela deve, moralmente, por perda de inferioridade moral, ela ser carnívora, não ser vegetariana. Outros respondem de forma inteiramente distinta. Se isso é uma prova de qualidade moral, o que diríamos de Hitler, que era também vegetariano? Embaixo eu coloquei, por exemplo, e essa disputa sobre a sua moralidade através da comida, ela ganhou proporções inusitadas. Então, save a cow, eat a vegetarian. Quer dizer, save a cow, salve os rebanhos e comam um vegetariano, é no sentido de, olha, vamos deixar mais comida para os rebanhos e comendo um vegetariano de forma que ele não coma vegetais, legumes, frutas e verduras. Por outro lado, já tem um outro selinho que diz o seguinte: I'm not your fucking meal, your asshole. Ou seja, eu não sou o seu alimento, porque advoga-se que os animais sentem e, portanto, ao sentirem, eles sofrem dor. E isso é um direito da vida humana não ser ingerido pelo esse antropocentrismo ocidental.
essa criação, né, de hierarquias morais baseadas na alimentação tem levado ao surgimento de movimentos inversos. Da mesma forma que, para os vegetarianos, você hoje tem o ogogastronomia, a gastronomia do ogro é aquela que enforça justamente a ingestão de proteína pesada, muita gordura, muita batata. Você tem também, por outro lado, uma penalização daquelas pessoas que não se conformam a uma certa aparência de corpo, né? Ou seja, né, toda essa questão já falada anteriormente sobre a obesidade, que faz com que diferentes corpos sejam, né, rejeitados ou mais aceitos. E esses diferentes corpos sofrem penalidades. Se qualquer um entrar no Museu Europeu e ver o período pós-Renascimento, início do Barroco, e ver as figuras femininas, todas elas seriam internadas em clínicas de emagrecimento e em clínicas para terminar com celulite, né? Porque a pele ondulada transparece claramente aquilo que hoje nós repudiamos. Isso tem dado origem a movimentos, por exemplo, fatismo, né? O direito de ser gordo, né? The right to be fat, porque essas questões alimentares que sempre transbordaram, ou o inverso, a sociedade se transbordou por elas numa relação de interação, hoje elas estão absolutamente transbordando para as outras áreas. Então, você tem uma grande movimentação jurídica, né, reivindicando o direito das pessoas gordas, não estou falando nem das obesas, de, por exemplo, não pagarem 2 assentos no avião, porque as companhias aéreas incorrem custos extras, por exemplo, quando elas têm deficientes físicos, quando elas levam crianças, quando elas levam idosos que precisam de cuidados especiais, e isso não é cobrado. Mas isso, o ponto que eu quero fazer é como a alimentação ela não é neutra. Ela cria hierarquias sociais e morais. E, portanto, quando nós advogamos algum tipo, né, de dieta ou algum tipo de afirmação sobre alguma categoria de pessoa, nós devemos prestar atenção a isso, né? Toda a alimentação, do ponto de vista popular, está inserida em teorias nutricionais nativas, que nada tem a ver com as teorias nutricionais da ciência da nutrição, mas que pode, certamente, estar inspirada por elas. Essas teorias nutricionais elas procuram estabelecer, né, a relação entre o alimento, a saúde, o comportamento das pessoas, doenças, etc. No Brasil, a mãe brasileira ela sempre tem, né, na etiologia de algum mal que o filho passe, uma noção de que tem alguma coisa a ver com a comida ou a ausência dela. Então, a filha chega do colégio, estou com muita dor de cabeça. Claro, você não tomou café da manhã, né? Nós sempre, da mesma forma, comida e banho no Brasil são elementos, né, são mediadores de bem-estar. Então, você está muito triste, brigou com o namorado, vai lá, minha filha, toma um banho quentinho, etc., que você vai se sentir melhor. Da mesma coisa, não, mamãe fez uma comida boa, etc., são mediadores de transformação de bem-estar, de uma situação que aparece momentaneamente desagradável para uma outra positiva, né? Essas teorias nativas elas fazem com que o panorama dessa relação alimentação, saúde, corpo, ele fique em permanente alteração. O melhor exemplo que eu posso dar é hoje a tão badalada dieta mediterrânea, uma construção histórica, social, mas que hoje parece ser uma verdade científica inabalada. No início do século XX, com a chegada dos italianos nos Estados Unidos, os italianos sofreram, né, um bombardeamento e tiveram políticas públicas criadas para atendê-los e obrigá-los a sugerir que eles mudassem a sua dieta, na medida que, para o americano, aonde, naquele momento, seu tripé da sua alimentação era leite, carboidrato e carne,
parecia impossível que as pessoas tivessem força para trabalhar comendo massa, molho de tomate, queijos, iogurtes, etc. No entanto, isso, né, foi revertido. Então, essas teorias nativas, elas são importantes de serem percebidas porque elas ajudam a justificar a ingestão do alimento. Então, velho não come comida remosa ou pesada à noite. O que vem a ser uma comida pesada à noite? Isso é uma categoria não nutricional, mas uma categoria cultural. O que é uma categoria remosa, que é uma categoria extremamente popular entre as classes trabalhadoras da região do Sudeste? É um mistério do ponto de vista nutricional, porque tem gente que inclui bacalhau, tem gente que inclui, né, churrasco, tem gente que inclui ovo, né, à noite. Então, entender isso é fundamental, porque são esses sistemas nativos que sustentam a manutenção de uma determinada dieta para os diferentes grupos, né, sociais. Então, essa famosa, uma maçã, one apple a day keeps the doctor away. Essa é extremamente, né, conhecida. Bom, saindo dessas lógicas que orientam a maior parte, né, esses ritmos, essas gramáticas que orientam a maior parte das sociedades, é bom lembrar que, hoje, a sociedade, não só a ocidental, mas todo mundo está envolvido num profundo esforço de mudança dietética, né? Como comer correto, né? Existe uma teologia, não é mudar os hábitos alimentares, mas é comer correto, ou seja, esse correto extremamente variável, né? O recheio, de modo geral, é comer saudável, limpo, natural, com consciência, ecológico, não importa, mas é um comer correto, ele tem uma teleologia. Isso criou uma nova disfunção alimentar, além daquelas conhecidas, né, que se torna mais comum, né, a ortorexia, aquelas pessoas que sofrem da obsessão de escolherem e comerem corretos e, de acordo com os relatos, causam um não balanceamento nutricional adequado, né? Não importa. Tem uma pesquisadora americana, Mary Erbsen, que ela diz que hoje, né, a comida se tornou um imperativo categórico. Todos nós temos, por um motivo ou outro, que comermos corretamente. Como o sexo foi na década de 70, onde o comportamento sexual das pessoas era a exata medida do seu comportamento moral, né? E esse comer correto, ele não é mais uma questão nutricional, é uma questão, né, de justiça social, ambiental. Isso nos remete à palestra de ontem, né? Nós hoje ingerimos não só aquele item que está no nosso prato, mas, teoricamente, tudo aquilo que vem antes dele, toda a sua cadeia produtiva, se ela obedece às regras nas relações de produção, se ela é amigável ao meio ambiente, e também o descarte dessa própria mercadoria. Os sistemas hoje, né, a ponta do sistema, né, de produção é que são os enfatizados, tanto o descarte como a própria produção. Isso nos leva, né, ao mindful eating, que foi mencionado hoje. No momento em que você come, a ideia é que você recupere toda a trajetória do seu alimento. Alguns, talvez, para agradecer, conforme a concepção religiosa, mas tem toda uma ênfase agora pragmática nesse mindful eating, porque quando você recupera toda essa cadeia produtiva, você come mais lentamente, né? E, ao comer mais lentamente, a estratégia é que você coma menos, e, ao comer menos, você perde peso, né? Então, uma categoria, hoje, ela é originária, né, do budismo, ela hoje é apropriada de formas diferentes, de acordo com óticas e ideologias diferentes, né? Mas eu acho que eu chamaria a atenção que, nessa recuperação de toda a cadeia produtiva e do alimento, e nessa obsessão do comer correto, a comida se tornou um instrumento de transformação social. Nós queremos salvar a nós mesmos e o mundo através da alimentação. Ou
melhorarmos a nossa qualidade social. E esse processo de buscar, digamos assim, esse prato perfeito, ele obedece a 2 princípios do ponto de vista social muito claro. Um é o princípio da desconstrução e outro é o princípio da inversão hierárquica. Se nós observarmos hoje, tudo aquilo que nós sabíamos ou acreditávamos que era bom comer não existe mais, né? A trilogia sagrada da nutrição ocidental, carne, leite e pão, né, foi posta abaixo. O leite, que era um alimento, né, existe uma célebre publicação de uma pesquisadora americana, The Perfect Food, que é toda dirigida ao leite, ele deixou de ser esse alimento perfeito para ser, né, um alimento antievolutivo e uma secreção, né, glandular. E, mais ainda, a pseudo-verdadeira epidemia de alergia à lactose, né, se espalhou por todo o planeta, né? Embora, pelos dados que eu li, 17 pessoas são autoatribuídas a essa alergia, tanto, né, ao glúten como à lactose, e quando são feitos os devidos testes, aquilo se reduz a 4, 5. Né? Obviamente, como é número é disputable, e eu não sou técnica na área. O trigo, né, por outro lado, símbolo da divindade, afinal de contas, a Eucaristia é feita com pão e da abundância, né, aqueles campos dourados do trigo, hoje ele é visto como um mal em si mesmo, né, porque ele acabou com a biodiversidade existente nas várias vertentes do trigo. Ele é originário de um outro tipo de alergia, doença celíaca, e hoje todo mundo cria. E isso é interessante, porque criou um mercado fabuloso de novas farinhas, né, reabilitou a nossa tapioca, né? Hoje nós temos farinha de maracujá, farinha de berinjela, farinhas que tinham sido esquecidas, né, nas dispensas das nossas avós, mas que hoje, né, elas produzem os mais diferentes tipos de pão. E a carne, né, o de símbolo sagrado de poder e status, né, passou a ser o grande vilão do meio ambiente, né, e um item de inferioridade moral, na medida em que ela é consumida a partir do sofrimento, né, dos animais. E isso aí, né, sei falar do ovo, que já melhorou de posição, mas vai voltar, pode ser, a gente nunca sabe, né? Bom, o outro movimento, né, em relação à nutrição contemporânea é a inversão hierárquica, né? Tudo que antes, né, tudo que antes era bom virou ruim, e o que era ruim virou bom. Então, Hipócrates voltou à moda, né? Faça do seu remédio, né, do seu alimento o seu remédio, e do seu remédio o seu alimento. Como disse um médico francês, né, a alimentação se tornou uma quimioterapia cotidiana. E daí o aparecimento, né, dos pratos anti-câncer, anti-Alzheimer, né, e a crença disseminada que, se nós combinarmos corretamente os nossos alimentos, junto com a modificação dos nossos estilos de vida, nós teremos combatendo corretamente a alimentação. A outra coisa que se alterou radicalmente foi a nossa relação com a natureza. Antigamente, quando eu estou dizendo, é questão de 40, 50 anos, da década de 60, isso é muito claro. Eu estou até evitando chegar perto, mas da década de 60 em diante, a nossa relação com a natureza ela tem, né, ela passa por uma fronteira. Enquanto a sociedade ocidental ela se via como positivamente pelo domínio que ela tinha trazido à natureza, submetida à ordem natural, fazendo com que os diferentes ambientes produzissem de acordo com um ritmo cultural, hoje se inverteu, né? Todas essas novas formas produtivas, agroecologia, orgânicos, o objetivo é que nós nos submetamos ao ritmo da natureza, ou seja, né, a cultura, a sociedade tem que se submeter ao ritmo da natureza, e isso fazendo com que toda essa questão da não sazonalidade termine, né, e a sazonalidade volte a ser
uma característica importante. A outra coisa fundamental foi essa inversão do valor da cozinha e do cozinhar. Né? Cozinha, e no caso brasileiro isso é extremamente característico, porque cozinha no Brasil era o lugar dos inferiores estruturais. Tanto é, quando você mostrava a sua casa, você mostrava tudo, exceto a cozinha. Hoje é a primeira peça, junto com o banheiro, que você mostra, né? Porque aí vai demonstrar o seu estilo de vida, o seu cosmopolitismo, né? Como você está antenado com as novas questões que perpassam um mundo contemporâneo. Então, a cozinha ela deu um salto. E o cozinhar, mais ainda. O cozinhar, né, não é mais tênis que é o hobby fundamental, né, mas aquele que indicador de status. Mas, hoje, cozinhar é um status, principalmente para os homens, né, que começaram com uma cozinha espetáculo e agora já estão entrando na cozinha do cotidiano. Né, e, com isso, uma série de novos termos surgiram no nosso vocabulário. Gastrosexual, gastropornografia, gastrotexto, né? Tudo isso surgiu a partir desse flip, né? Do valor da cozinha. Lembro vocês que, em 2010, o vestibular mais concorrido da UFRJ foi o vestibular de gastronomia, superando o tradicional vestibular de medicina, que era o que tinha maior proporção, né, candidato vaga. Então, isso se alterou. Os ingredientes também mudaram a posição deles. Hoje, né, recentemente, não sei qual editora brasileira lançou um livro do Dan Barber, que é um chefe americano, que ele publicou o terceiro prato, que é a cozinha circular, Blue Hill, em Nova York, onde se aproveita de tudo, até os ossos dos animais, é tudo plantado na Blue Hill, que é uma fazenda, e tudo que até os ossos dos animais servem de carvão para você, né, grelhar os alimentos. Mas o importante nessa mudança dos ingredientes era que tudo aquilo que era valorizado, por exemplo, a parte externa do animal, ela começa a perder status. E, hoje, vísceras, aquilo que nos era repugnante, não comestível, ou era uma prova da falência de um sistema de atender adequadamente aos seus cidadãos, hoje, ao contrário, viraram acepipes econômicos. French Laundry é um restaurante que ele é especializado em vísceras, né? Agora surge em Nova York um que está tentando transformar testículos em algo comestível para o mundo ocidental, né? Porque aquilo que estava dentro e que, né, no Brasil, aliás, nós temos um mito de que a feijoada nasceu do rejeito, né, da Casa Grande, o que não é absolutamente verdade do ponto de vista histórico. O fato é que isso agora é o que começa a subir para a alta gastronomia. E, nesse sentido, os chefes, nessa revolução de mudança de gosto, eles têm desempenhado um papel fundamental, né? Os chefes, os ecochefes, porque eles estão fazendo a tentativa de traduzir essa mudança do de fora para dentro, né? E isso também atinge, né, aos vegetais e às frutas, porque as cascas hoje são valorizadas, hoje até tem casca de banana, a casca de banana é aproveitada, né? Mas a casca de frutas, né, o externo passa a ter uma valorização que ele não tinha, né, anteriormente. E isso fez surgir, né, todos esses atores sociais. Culinaristas, nutricionistas, teve um reposicionamento e um outro significado. Ele passou a ter, vamos dizer assim, um papel político, porque hoje, né, ele está imiscuído, né, nas políticas do Estado, tem essa obrigação de dizer, o Estado se torna o árbitro da boa alimentação, né? As pirâmides nutricionais, elas estão aí para indicar, e como também o passado das diferentes pirâmides nutricionais estão aí também para nos fazer refletir, né, sobre o quão nós devemos refletir sobre aquilo que nós
dizemos de que é bom ou é ruim, né, os movimentos sociais adquiriram, no âmbito da alimentação, né, uma nova proeminência que antes eles não tinham, né, e hoje eles dialogam, né, em igualdade de condição com outros atores relacionados à comida. Bom, esse é um quadro rápido, né, e certamente incompleto, né, do que acontece hoje no mundo contemporâneo. Eu gostaria de terminar, né, não trazendo uma conclusão da minha parte, né, mas, muito pelo contrário, levantando questões, né, para discussão e reflexão nossa. O que significa, né, todas essas novas modalidades de dieta que vão das mais nutricionistas, e o nutricionismo hoje é uma ideologia que faz com que o tomate tenha se transformado em licopênio, né, a cenoura em beta-caroteno, e assim sucessivamente, aonde, né, o sabor, o gosto, né, e embora afirmado que todo mundo quer o conhecimento cultural e social na prática, não, porque tudo é justificado em termos nutricionais, né, e, ao mesmo tempo, do outro lado, todo esse caminho em recuperação, né, do sistema produtivo que produz da forma como ele produz, do jeito que ele produz, nós estamos, né, em busca do prato perfeito, né? E o que significa esse prato perfeito? Né? Qual é a moralidade que está subjacente a toda essa moralidade, claramente, né, que transpira de toda essa discussão sobre nutrição e o comer hoje, no mundo contemporâneo? Que corpos nós desejamos, né? Porque, quando nós estabelecemos hierarquias morais, nós temos que saber que nós incluímos alguns nessas hierarquias e excluímos outros. Qual é o custo dessa exclusão? Obviamente, eu acho que nós estamos, né, ao longo de um processo, e talvez seja impossível de tirar conclusões como isso, mas a experiência etnográfica, né, e a experiência histórica mostra que talvez, né, nós devêssemos fazer políticas mais abrangentes, sem singularizar tão frontalmente determinados grupos sociais, como nós, né, estamos tradicionalmente fazendo. Agradeço a vocês a atenção, né, e espero que esse diálogo permaneça e se amplie. Muito obrigada.